Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindas, bem-vindos, irmãos e irmãs amados na fé em Jesus, nós que todo dia nos reunimos ao redor da palavra de Jesus, do seu Evangelho. O Evangelho deste dia é da conversão de São Paulo apóstolo. Celebramos hoje esse dia tão significativo da conversão de São Paulo. O Evangelho é de Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Celebramos hoje, queridas e queridos irmãos, um acontecimento fundamental, importante no início da nossa igreja, a conversão de São Paulo. Por trás desse acontecimento, podemos ver a ação providencial de Deus, porque através da conversão desse homem que foi antes perseguidor terrível dos primeiros cristãos, mas convertido, se tornou o grande apóstolo dos povos pagãos, dos povos gentios, e como Pedro se tornou a grande coluna do início da nossa igreja. Nós já conhecemos, muitas vezes já ouvimos falar da história de São Paulo. Ele de início era fariseu, formado na escola de Gamaliel, um rabino famoso daquele tempo. Ele mesmo conta nas suas cartas que ele seguia à risca as tradições dos pais, dos antepassados, da lei de Moisés. E ele viu naquele grupo que surgia, discípulos e discípulos de Jesus, ele acreditava que era uma seita que estava corrompendo toda a tradição que o povo tanto prezava, tanto tinha guardado ao longo dos séculos. Por isso, ele começa a perseguir os primeiros cristãos. E ele tinha até autorizado e testemunhado a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele estava ali presente naquele momento, inclusive segurando os mantos daqueles que apedrejaram Estevão e o levaram à morte. Ele estava manifestando com isso seu acordo. E ele tinha até mesmo recebido cartas, autorização do Sinédrio para ir até Damasco, onde havia uma comunidade cristã numerosa, chegar até lá, prender, levar até Jerusalém e julgar aqueles homens e mulheres que estavam corrompendo a tradição dos antepassados. E aí, o livro de Atos dos Apóstolos conta esse momento importante que transformou a vida desse homem. No caminho de Damasco, ele foi invadido por uma luz que o cegou momentaneamente. Entrou em Damasco, conduzido a Damasco, ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? E ele responde: sou Jesus a quem tu persegues. E conduzido até Damasco, ele vai ao encontro de Ananias, que lhe mostra o seu erro. Ele estava como que cego. Nesse momento, diz o relato de Lucas, Atos dos Apóstolos, caiu dos seus olhos como que escamas. Ele estava totalmente cego, não conseguia enxergar. Mas a partir daquele momento, daquele encontro com Ananias,
do anúncio que Ananias lhe fez de Jesus, da boa nova do Evangelho, ele se converte, se transforma. E de perseguidor se torna o grande apóstolo, maior missionário de todos os tempos da igreja, que levou a boa nova do Evangelho de Jesus a todas as nações pagãs, nações que naquele tempo eram consideradas os não-judeus, impedidos de acolher a salvação. Ele entendeu aquilo que Jesus nos falou no Evangelho que lemos hoje. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Paulo entendeu profundamente esse mandato missionário de Jesus. Se tornou o maior missionário de todos os tempos. Levou a boa nova do Evangelho a todo mundo pagão conhecido daquele tempo, a começar da Grécia, da cidade de Filipos, onde ele formou a primeira comunidade cristã. E a partir dali, toda a Europa recebeu a boa nova do Evangelho. Ele passou por muitas privações, muitos sofrimentos, perseguições, naufrágios, muitos naufrágios, prisões, castigos, ameaças de morte. Ele mesmo, numa das suas cartas, aquela que ele escreveu já prisioneiro em Roma, esperando até a hora do seu martírio, ele escreveu quase como um testamento ao seu discípulo Timóteo, uma frase tão bonita que nós devemos guardar em nosso coração. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Queridos irmãos, se nós também pudéssemos, nesse mundo tão tribulado, com tantas ameaças à nossa fé, nós pudéssemos dizer assim e repetir como o grande apóstolo Paulo no fim de nossa existência. Combati o bom combate, terminei a carreira, a minha vida, mas guardei a fé em Jesus. Que dom maravilhoso! Ele está sepultado hoje em Roma, ele, junto com o túmulo do apóstolo Pedro. Duas grandes colunas da igreja que nasceu de Jesus, da igreja primitiva. Que São Paulo nos ajude a ter um amor imenso, grande por Jesus, como foi o amor de Paulo, apaixonado por Jesus. E ele repetia muitas vezes, ele que foi perseguidor de Jesus e das primeiras comunidades. Creio em Jesus, que me amou e por mim se entregou. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Que possamos professar sempre, todo dia, com alegria, a fé em Jesus, que também nos amou e nos chamou a fazer parte da sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.